Lembra dessa mulher? Chama Ellen, se a minha cabeça é boa. E esse era o marido dela, um policial militar, que ela foi na delegacia e ela deu queixa de desaparecimento do marido, do PM. Ela disse, ó, não consigo achar o meu marido, não sei aonde ele está, papapá, muito bem. Passou o tempo, o delegado ficou desconfiado, né? E até aí a história eu e você contando. Aí o delegado ficou desconfiado, foi na casa deles, né? E levou perito, e o perito passou aquela substância luminol, né? Por mais lavado que esteja, sempre deixa um resquício sangue. E aí, pum, apareceu que tinha sangue. Imediatamente ela foi presa, né? Resumo, foi presa, tal, não sei o quê. Agora, né? Ela confessa que realmente matou. A questão é que a polícia está com certeza, ou quase certeza, de que não foi ela sozinha. O crime foi em Curitiba. Ela, o que ela fez? Ela me lembrou aquele crime daquele empresário japonês aqui do Yoki, lembra? Ela, a mesma coisa, pegou e botou os pedaços dele em sacos plásticos. Olha aqui, mostra a imagem para mim. Olha onde ela levando os policiais. Agora ela tá se equilibrando com medo de cair. Mas ela está levando os policiais exatamente onde ela enterrou, né, o corpo do marido, em sacos plásticos. Em sacos plásticos. Ela levou para aí, ó, e os sacos plásticos vão aparecendo. Tira isso do ar, por favor. Corta aqui para mim. Negócio mais de mau gosto. Resumo. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Ela foi colocando aos pedaços. Agora a polícia tem certeza, né, que quem matou o PM Rodrigo foi ela, mas como é que ela levou aquela montoeira de saco, né? Resumo, a polícia agora quer saber quem ajudou. Põe no Cidade. Duas famílias marcadas pela tragédia. Rodrigo Federizi tinha 32 anos. Há 8 era policial militar em Curitiba. Ellen Omiak, cabeleireira, mãe acima de qualquer suspeita. Os dois eram casados há 11 anos, mas o destino de ambos estava traçado muito tempo antes disso. Ellen e Rodrigo se conheceram quando ainda eram crianças, em festas frequentadas pelas duas famílias que com o tempo viraram amigas. Anos depois, o reencontro. Adolescentes começaram a namorar e o casamento não demorou a acontecer. A relação era feliz e sem brigas. Nunca ouvi nenhuma discussão entre eles, sempre aparentando ter um bom relacionamento. Da união nasceu o filho, hoje com 9 anos. A criança virou testemunha-chave de um crime bárbaro cometido pela mãe. Quinta-feira, 28 de julho. Ellen, o marido e o filho estavam no apartamento em que viviam na periferia de Curitiba. Pouco depois das 8 da manhã, o disparo. A cabeleireira pegou a arma do marido, policial militar, e atirou contra ele. Para facilitar a ocultação do corpo, Ellen esquartejou Rodrigo em casa. Começava aí o plano da suspeita para ocultar o crime. Agora nós aguardamos para que se encontre a arma que foi efetuado o disparo contra o Rodrigo e também pretendemos encontrar as outras partes do corpo dele. A Polícia Militar está em campo tentando entender, encontrar e buscar novos elementos para trazermos até o final dessa investigação. As imagens mostram Ellen um dia após matar o marido. Na loja de materiais, ela procurava por uma pá. A ferramenta foi usada para enterrar Rodrigo. O corpo foi transportado em uma mala como essa, no carro da família. Depois de ocultar o corpo, Ellen voltou para casa e limpou todas as marcas de sangue deixadas nos quartos. Apenas 2 dias depois,
é que a mulher decidiu registrar boletim de ocorrência. A polícia, ela dizia que o marido havia saído de casa para investigar por conta própria um assalto sofrido por ela, em que bandidos levaram a quantia de R$50 mil da conta do casal. Mas logo a versão caiu por terra. Na última quarta-feira, Ellen foi presa depois que a polícia encontrou na casa dela vestígios de sangue que poderiam ser do policial. No último domingo, o corpo de Rodrigo foi encontrado enterrado nesse matagal. Só depois que o corpo foi encontrado é que Ellen confessou o crime. A polícia ainda trabalha para descobrir se Ellen arquitetou sozinha o plano de morte do marido Rodrigo Federizi. Em depoimento, ela disse que cometeu o crime depois que Rodrigo ameaçou sair de casa com o filho e interná-la em um hospital psiquiátrico. A versão é tida como frágil pela polícia, que ainda procura a arma usada por ela no crime. Ellen aprendeu a atirar com o próprio marido, que a levava para treinar junto com ele em estandes de tiro da capital paranaense. A habilidade com as armas chegou a despertar o desejo dela em ser policial militar. A violência da ação da mulher despertou o medo em quem viveu por mais de 10 anos ao lado do casal. Jamais a gente pensou que seria ter sido ela. O filho do casal, que estava em casa no momento do crime, está com os avós paternos desde a tragédia. Eles devem pedir a guarda definitiva do menino. Ficar pensando em como que está essa criança hoje, como que está a cabecinha dele, né? Como que Deus vai dar força para essa criança continuar a vida, né? Sem o pai e agora sem a mãe também. As imagens mostram o momento em que Ellen confessa o crime brutal. Ele falou que aquele dia ele ia me levar numa clínica psicólogo de psiquiatria. Tá, e daí? Eu fiquei muito irritada. Onde que estava a pistola dele? Estava na cabeceira da cama, sempre dormia com ela. E a na outra? Cabeceira da cama. E a outra? Em cima da mesa da sala. Tá, e daí? O que aconteceu? Eu falei pra ele que não ia me levar pra clínica, que eu não tava ficando louca. Tá. Por que ele queria fazer aquilo? Ele Tá. falou que já estava cansado do meu comportamento, queria começar uma vida nova, Tá. queria pegar o Pedro. Se acalme que tá tudo tranquilo. É melhor você contar tudo até pra você aluviar aí a sua situação. E daí? Que ele ia pegar o Pedro, que ele ia embora, ia me deixar em tratamento. Tá, e daí? Eu falei pra ele que não, e eu peguei a pistola da cabeceira da cama, eu destravei ela e dei um tiro nele. Tá, onde que foi o tiro, Ellen? Na cabeça. Na parte de trás ou na parte da frente? Eu não lembro onde Tá. que pegou. Ela dá detalhes de como escondeu o corpo de Rodrigo Federizi. E o dia que eu fui passando e eu não sabia o que fazer. Aham. Só me veio na cabeça de comprar uma pá. Eu peguei Tá. o carro, saí, eu rodei um tempo com o carro. Tá. Você lembra exatamente onde comprou a pá, né? Tá, nós vamos lá. Tá, e daí depois que você comprou a pá, o que você fez? Voltei pra casa. Tá, e daí? Aí à noite, E isso, a criança dormiu, normal, tal. eu fui na E o minha... quarto ficou fechado a todo instante. Todo. Tá, e daí? Eu mantive o quarto fechado. E daí? À noite eu fui na casa da minha vizinha. Tá, e daí? Jantei lá, mas eu tava bem nervosa. Tá. Falei pra ela que ele tinha saído e que ele não tinha voltado ainda. E daí eu lembrei da faca. A faca de caça dele? É. Tá. E até Tá, e daí como é que você fez isso? Foi na noite do outro dia? na noite. Você cortou primeiro, depois você serrou? Como é que você fez? Quando chegou no osso, Ah, eu não sabia mais o que fazer. Daí eu fiquei, eu levei as pernas enrolado numa... uma perna em cada saco ou as duas uma num saco perna em só? cada saco. Uma perna em cada saco. Mas as duas estão enterradas juntas ou tá uma perna de cada Não, lugar? acho. Tá. Aí depois você pegou o tronco. Você colocou no banco de trás do carro ou colocou no porta-malas? Eu coloquei numa mala. Numa mala? Numa mala. Tá. Essa mala tá onde? Você se recorda? Eu botei fogo. Na confissão, Ellen nega que outra pessoa tenha participado do crime. Você contou pra sua família isso? Não, Me fale a ninguém verdade. sabe. Ninguém sabe. Mas eles desconfiam? Não, Não desconfiam? não, Tá. não sabe. Tinha outra pessoa com você nessa situação ou Ellen? Não. Você estava sozinha? Tava. Tá. Você tinha algum amante? Não. Depois de matar o marido, Ellen seguiu com o filho até essa panificadora no bairro Tatuquara. Poucas horas antes,
O menino havia ouvido o tiro que matou o próprio pai em casa. Depois, Ellen aparece nessa loja. Comprou uma pá para enterrar o corpo do marido. Nos próximos dias, a Polícia Civil deve fazer uma reconstituição do caso para entender como Ellen matou o marido Rodrigo Federizi. A presença de uma segunda pessoa na autoria do assassinato está descartada, mas a polícia ainda trabalha para entender se Ellen teve a ajuda ou foi coberta por alguém no dia do crime. A polícia também quer saber a real motivação do assassinato de Rodrigo. Esses documentos mostram que o casal estava prestes a perder o apartamento por falta de pagamento das parcelas do financiamento e da taxa de condomínio. Segundo as investigações, era Ellen quem ficava responsável por cuidar do dinheiro do casal. Tudo que o Rodrigo produzia, era ela que gerenciava. Existe aí uma notícia de um sumiço de um valor significativo. E pode ser muito bem o não encontro desse valor pela vítima o motivo razoável para o crime. Mas aí é uma especulação, né? Que, na verdade, mas é um olhar sobre o crime, mas esse olhar do crime pode ser até o dinheiro, não sei o quê, mas tudo leva a crer que é a história realmente do descontrole dela, tem um transtorno de personalidade e a partir daí ela executa o marido que queria interná-la, mas essa também é a versão dela e agora a polícia tenta ver se havia realmente o marido procurado alguma clínica para interná-la. Quanto à segunda pessoa no crime, a polícia crê que possa, né, ter no sentido de ajudar a levar né, o corpo e com isso tentar encobrir o crime. Esses são os caminhos. Eles devem pedir a guarda definitiva do menino. Ficar pensando em como que tá essa criança hoje, como que tá a cabecinha dele, né? Como que Deus vai dar força para essa criança continuar a vida, né? Sem o pai e agora sem a mãe também. As imagens mostram o momento em que Ellen confessa o crime brutal. Ele falou que aquele dia ele ia me levar numa clínica psicólogo de psiquiatria. Tá, e daí? Eu fiquei muito irritada. Onde que estava a pistola dele? Estava na cabeceira da cama, sempre dormia com ela. E a outra? Na cabeceira da cama. E a outra? Em cima da mesa da sala. Tá, e daí? O que aconteceu? Eu falei pra ele que não ia me levar pra clínica, que eu não tava ficando louca. Tá. Por que ele queria fazer aquilo? Ele Tá. falou que já estava cansado do meu comportamento, queria começar uma vida nova, Tá. queria pegar o Pedro. Se acalme que tá tudo tranquilo. É melhor você contar tudo até pra você aluviar aí a sua situação. E daí? Que ele ia pegar o Pedro, que ele ia embora, ia me deixar em tratamento. Tá, e daí? Eu falei pra ele que não, e eu peguei a pistola da cabeceira da cama, eu destravei ela e dei um tiro nele. Tá, onde que foi o tiro, Ellen? Na cabeça. Na parte de trás ou na parte da frente? Eu não lembro onde Tá. pegou. Ela dá detalhes de como escondeu o corpo de Rodrigo Federizi. E o dia que eu fui passando e eu não sabia o que fazer. Aham. Só me veio na cabeça de comprar uma pá. Eu peguei o carro, saí, eu rodei um tempo com o carro. Tá. Você lembra exatamente onde comprou a pá, né? Tá, nós vamos lá. Tá, e daí depois que você comprou a pá, o que você fez? Voltei pra casa. Tá, e daí? Aí à noite, E isso, a criança dormiu, normal, tal. eu fui na E o minha... quarto ficou fechado a todo instante. Todo Tá, e tempo. daí? Eu mantive o quarto fechado. Vão aparecendo. Tira isso do ar, por favor. Corta aqui pra mim. Negócio mais de mau gosto. Resumo. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Ela foi colocando aos pedaços. Agora a polícia tem certeza, né, que quem matou o PM Rodrigo foi ela, mas como é que ela levou aquela montoeira de saco, né? Resumo, a polícia agora quer saber quem ajudou. Põe no Cidade. Duas famílias marcadas pela tragédia. Rodrigo Federizi tinha 32 anos. Há 8 era policial militar em Curitiba. Ellen Omiak, cabeleireira,
mãe acima de qualquer suspeita. Os dois eram casados há 11 anos, mas o destino de ambos estava traçado muito tempo antes disso. Ellen e Rodrigo se conheceram quando ainda eram crianças, em festas frequentadas pelas duas famílias, que com o tempo viraram amigas. Anos depois, o reencontro. Adolescentes começaram a namorar e o casamento não demorou a acontecer. A relação era feliz e sem brigas. Nunca ouvi nenhuma discussão entre eles, sempre aparentando ter um bom relacionamento. Da união nasceu o filho, hoje com 9 anos. A criança virou testemunha-chave de um crime bárbaro cometido pela mãe. Quinta-feira, 28 de julho. Ellen, o marido e o filho estavam no apartamento em que viviam na periferia de Curitiba. Pouco depois das 8 da manhã, o disparo. A cabeleireira pegou a arma do marido, policial militar, e atirou contra ele. Para facilitar a ocultação do corpo, Ellen esquartejou Rodrigo em casa. Começava aí o plano da suspeita para ocultar o crime. Agora nós aguardamos para que se encontre a arma que foi efetuado o disparo contra. Lembra dessa mulher? Chama Ellen, se a minha cabeça é boa. E esse era o marido dela, um policial militar, ela foi na delegacia e ela deu queixa de desaparecimento do marido, do PM. Ela disse, não consigo achar o meu marido, não sei aonde ele está, papapá, muito bem. Passou o tempo, o delegado ficou desconfiado, né? E até aí a história eu e você contando. Aí o delegado ficou desconfiado, foi na casa deles, né? E levou perito, e o perito passou aquela substância luminol, né? Por mais lavado que esteja, sempre deixa um resquício sangue. E aí, apareceu que tinha sangue. Imediatamente ela foi presa, né? Resumo, foi presa, tal, não sei o quê. Agora, né? Ela confessa que realmente matou. A questão é que a polícia está com certeza, ou quase certeza, de que não foi ela sozinha. O crime foi em Curitiba. Ela, o que ela fez? Ela me lembrou aquele crime daquele empresário japonês aqui do Yoki, lembra? Ela, a mesma coisa, pegou e botou os pedaços dele em sacos plásticos. Olha aqui, mostra a imagem para mim. Olha onde ela levando os policiais. Agora ela tá se equilibrando com medo de cair. Mas ela tá levando os policiais exatamente onde ela enterrou, né, o corpo do marido, em sacos plásticos. Em sacos plásticos. Ela levou para aí, e os sacos plásticos vão... Daí? À noite eu fui na casa da minha vizinha. Tá, e daí? Jantei lá, eu tava bem nervosa. Tá. Falei pra ela que ele tinha saído e que ele não tinha voltado ainda. E daí eu lembrei da faca. A faca de caça dele? É. Tá. E assim... Tá, e daí como é que você fez isso? Foi na noite do outro dia? Na noite. Você cortou primeiro, depois você serrou? Como é que você fez? Quando chegou no osso, eu não sabia mais o que fazer. Daí eu fiquei, eu levei as pernas enroladas numa... Uma perna em cada saco ou as duas num saco só? Uma perna em cada saco. Mas as duas estão enterradas juntas ou tá uma perna de cada lugar? Tá. Aí depois você pegou o tronco. Você colocou no banco de trás do carro ou colocou no porta-malas? Eu coloquei numa mala. Numa mala? Numa mala. Tá. Essa mala tá onde? Você se recorda? Eu botei tudo. Na confissão, Ellen nega que outra pessoa tenha participado do crime. Você contou pra sua família isso? Não, Me fale a verdade. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas eles desconfiam? Não. Não desconfiam? Não. Tá. Não sabe. Tinha outra pessoa com você nessa situação ou Ellen? Não. Você estava sozinha? Tava. Tá. Você tinha algum amante? Não. Depois de matar o marido, Ellen seguiu com o filho até essa panificadora no bairro Tatuquara. Poucas horas antes, o menino havia ouvido o tiro que matou o próprio pai em casa. Depois,
Ellen aparece nessa loja. Comprou uma pá para enterrar o corpo do marido. Nos próximos dias, a Polícia Civil deve fazer uma reconstituição do caso para entender como Ellen matou o marido Rodrigo Federizi. A presença de uma segunda pessoa na autoria do assassinato está descartada, mas a polícia ainda trabalha para entender se Ellen teve a ajuda ou foi coberta por alguém no dia do crime. A polícia também quer saber a real motivação do assassinato de Rodrigo. Esses documentos mostram que o casal estava contra o Rodrigo e também pretendemos encontrar as outras partes do corpo dele. A Polícia Militar está em campo tentando entender, encontrar e buscar novos elementos para trazermos até o final dessa investigação. As imagens mostram Ellen um dia após matar o marido. Na loja de materiais, ela procurava por uma pá. A ferramenta foi usada para enterrar Rodrigo. O corpo foi transportado em uma mala como essa, no carro da família. Depois de ocultar o corpo, Ellen voltou para casa e limpou todas as marcas de sangue deixadas nos quartos. Apenas 2 dias depois é que a mulher decidiu registrar boletim de ocorrência. A polícia, ela dizia que o marido havia saído de casa para investigar por conta própria um assalto sofrido por ela, em que bandidos levaram a quantia de R$50 mil da conta do casal. Mas logo a versão caiu por terra. Na última quarta-feira, Ellen foi presa depois que a polícia encontrou na casa dela vestígios de sangue que poderiam ser do policial. No último domingo, o corpo de Rodrigo foi encontrado enterrado nesse matagal. Só depois que o corpo foi encontrado é que Ellen confessou o crime. A polícia ainda trabalha para descobrir se Ellen arquitetou sozinha o plano de morte do marido Rodrigo Federizi. Em depoimento, ela disse que cometeu o crime depois que Rodrigo ameaçou sair de casa com o filho e interná-la em um hospital psiquiátrico. A versão é tida como frágil pela polícia, que ainda procura a arma usada por ela no crime. Ellen aprendeu a atirar com o próprio marido, que a levava para treinar junto com ele em estandes de tiro da capital paranaense. A habilidade com as armas chegou a despertar o desejo dela em ser policial militar. A violência da ação da mulher despertou o medo em quem viveu por mais de 10 anos ao lado do casal. Jamais a gente pensou que seria ter sido ela. O filho do casal, que estava em casa no momento do crime, está com os avós paternos desde a tragédia.